Com aplausos. Pastor. Pode se assentar. Amados, graça e paz, boa noite. A princípio é um grande desafio e um privilégio também estar aqui à frente, ministrando a palavra, logo após a conclusão do curso de homilética, ministrado pelo pastor Ismael. Algo ali, desde o princípio, já chamava muito minha atenção, que não é tratar de pregar e tudo, mas assim, por que pregamos e para quem pregamos. E isso foi um ponto-chave que permeou ali minha mente, meu coração, durante um bom tempo. Vale ressaltar, né, que vivemos aqui em um mundo e em um tempo de grandes aflições, tribulações, problemas de cunho social, financeiro, enfim. Mas ainda ecoa do céu um chamado para nós, independente, que diz o seguinte: prega a palavra. E é nesse sentido, hoje, que quero refletir com vocês, que é o seguinte: o propósito da pregação e o poder transformador da palavra. Amém? Peço aos amados que abram as Bíblias em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Amém? Diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Vamos orar? Senhor Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que nesse dia, Pai, a sua palavra entre em contato em nossos corações, Pai, que seja como uma semente lançada em solo fértil, Senhor, que ela cresça, dê bons frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Conduza-nos, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, antes de entrar no contexto, aqui de cara, assim, no texto, eu vou trazer um pouco do contexto dessa segunda carta. Ela foi a última carta escrita por Paulo. E quando Paulo a escreveu, ele estava passando por um grande problema na vida dele. Ele estava em Roma, preso, e debaixo do governo de Nero, um dos piores governos para os cristãos. E é datada ali a carta desse período de 65 a 67 depois de Cristo. Bem, diferente das prisões anteriores que Paulo passou, ele estava numa masmorra fria, sombria, sem estrutura alguma para ele. E mesmo assim, ele ainda continuava escrevendo, não como missionário, implantador de igrejas, mas sim agora para orientar o seu filho na fé, Timóteo. Bem, ele escolheu Timóteo, um rapaz ali, um pastor jovem, tímido, com vários problemas ali, várias dificuldades, mas mesmo assim, ele pediu para que ele se fizesse firme na fé e levasse a palavra, independente. E é nesse sentido que eu peguei o texto bíblico e destrinchei em 4 pontos para a nossa abordagem. O primeiro ponto é o peso do chamado. E o peso do chamado está no versículo 1, que é o seguinte: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é algo poderoso, amados. A palavra conjuro-te foi essa que chamou minha atenção de início. É algo muito incomum no nosso dia a dia essa palavra. Ela vem do grego e ela tem o significado de um comando solene ou ordem. Então, assim, quando Paulo escreve a Timóteo,
Ele não está falando assim, olha, cara, segue aqui, eu vou te passar isso aqui, você segue se quiser, é uma opção, não, é uma ordem. Então, eu estou ordenando. E nessa ordem que ele coloca, ele menciona Deus e Jesus Cristo como testemunhas. E é esse ponto que eu quero pegar aqui, que é o seguinte, que a pregação não é uma opção, é uma responsabilidade. Todos nós temos essa responsabilidade, independente. Ah, mas eu não sou pregador, de fato. Eu aqui estou dando meus primeiros passos. É muito difícil. Mas, assim, o pouco que eu pude aprender, eu comecei a levar para dentro do meu trabalho. Então, assim, eu fui pregando de pouquinho em pouquinho, levando um pouco, cada dia um pouco mais a palavra, para um amigo meu de trabalho, um colega, enfim. Então, assim, a gente tem essa obrigação de levar a palavra, porque é muito importante. A palavra, ela é algo vivo e eficaz. Então, assim, é através dela que conseguimos a conversão, o arrependimento e a salvação. Então, não tem outro meio, a não ser por meio da palavra. E continua. Para dar mais ênfase nessa parte, eu destaquei 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, que diz o seguinte, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O pregador, nós aqui à frente, ou os que não estão também à frente, somos apenas um dispenseiro. Então, retemos essa informação, já temos o conhecimento e o contato com Deus, através da oração, que é o nosso contato principal, é a linha de comunicação mais linear que temos com Deus. Então, através disso é que conseguimos dispensar, no caso, levar a palavra, só administramos. Gente, aqui está aqui a palavra, a gente só administra ela, a gente lê, vamos refletir, vamos buscar, vamos nos orientar, vamos orar, mas através dessa palavra que vamos dispensar, no caso. E é desse jeito que é feito. Então, assim, do período que eu entrei, eu comecei tendo mais contato com a palavra, entendendo mais, estudando mais e dispensando. Então, é um ponto principal aí, é o dispensar a palavra. Primeiro, a gente tem a obrigação de levar, pregar, essa é a nossa obrigação, de fato. E segundo, dispensar de tal maneira essa palavra, através dos nossos ensinamentos, que vem dela, oração e muito o estudo bíblico e estudo também adversos, vindo em conjunto com a Bíblia. Já no segundo ponto, que eu deixei em destaque, foi o conteúdo da missão. Vai estar no versículo 2. E esse eu dividi ele em duas partes, a parte A e a parte B do versículo, que diz o seguinte, prega a palavra. E aqui Paulo é bem claro, quando ele fala assim, prega a palavra, ele não está falando, olha, prega suas filosofias, prega suas histórias, prega, igual o coach, a sua vivência. Não, prega a palavra, e somente a palavra. A gente não precisa acrescentar nada e nem tirar nada daqui. Somente a palavra. Ela, por si só, já é eficiente. Amém? E diz assim, insta, quer oportuno ou não oportuno, na parte B. Então, assim, o ato de pregar a palavra não é na parte da nossa conveniência. Hoje eu vou pregar aqui porque eu conheço fulano e dá para eu pregar porque ele não vai falar que é um crente chato. Não. Oportuno ou não, o ambiente estando legal ou não, temos a obrigação de levar a palavra, independente. Então, temos que levar essa palavra e somente a palavra, não mais nem menos. Ela só já, igual volta a falar, é eficiente, não precisa de mais nem menos dela. E nesse mesmo versículo 2, Paulo acrescenta, redargue-as, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. E aí estão essas três palavras que eu deixei em destaque, que é redaguir, convencer do erro. Então, quando ele fala assim, redarguas, né? No caso, é o seguinte, convencer do erro. E como que eu posso convencer a pessoa do erro? É uma questão muito complexa. Então, se eu levo assim, a pessoa fala, não, eu não estou errado, é seu ponto de vista. Não, calma aí. A palavra em si, ela consegue fazer isso. E é maravilhosa. Quando a gente começa a se alimentar cada vez mais da palavra e da vivência em Cristo, a gente consegue ver que, como estávamos errados, nossa mente era errada, tínhamos um caminho, um discernimento errado daquilo. E aí a palavra em si consegue.
O segundo ponto é repreender, é corrigir o pecado. E aí que vem o ponto bacana de corrigir o pecado. Fala assim, cara, corrigir o pecado, como assim? Na primeiro ponto, eu entendi que é difícil eu convencer alguém do erro. Então, foi difícil para mim me convencer do erro. Foi através de Cristo, ele me convenceu do erro. E agora, como eu vou corrigir esse pecado? E aí eu entendo que quando Jesus Cristo se entregou na cruz por nós, naquele ato ali, ele estava corrigindo esses pecados nossos. Mas, assim, não quer dizer que ainda não erramos, não pecamos, não agimos em situações de formas erradas. Mas devemos sempre olhar para a cruz e entender que já foi corrigido e que não podemos de forma alguma, e a palavra traz isso todo momento, para nos orientar e nos assinar que, olha, presta atenção, isso aqui, cara, está errado. Corrija esse seu erro. O terceiro ponto é exorte. É encorajar, levantar, motivar na fé. E aí vem um outro ponto que é a gente ter fé, continuar com nossa fé inabalável. Por mais que o mundo, as dificuldades surgem, né? O mundo não está fácil, realmente. A gente vê por vários pontos humanos nossos, a parte econômica, social, familiar, enfim. Mas, cara, vamos manter na fé. Eu pego aqui, olho, vejo como que foi Jesus Cristo na sua caminhada, do início ao fim. Ele nunca desistiu. Por que agora eu vou desistir? Bem, eu destaco aqui também Hebreus 4:12, que vai fazer um paralelo muito bacana com o que está sendo dito. E diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é que convence, que transforma e que muda. Então, é a palavra de Deus. Eu tenho uma ação como mensageiro, levá-la, como dispenseiro, melhor dizendo, levar essa palavra, dispensar, passar para o próximo, tentar de alguma forma convencer ele, porque aqui diz, eu tenho que tentar convencer, eu encontrei o erro, vou convencer, e daquela forma ali, apresentar a palavra, e dali em diante, por si só, ela já basta. O terceiro ponto nosso é o desafio na geração, e ele vai estar no versículo 3 e 4. Paulo continua, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amados, esse tempo chegou. Esse tempo é o que já vivemos. Hoje o pessoal busca o evangelho da conveniência. Então, assim, hoje eu vou para a igreja para ouvir o que eu quero, o que vai mexer com o meu ego, o que vai me deixar aqui bem bonitinho, feliz, alegre. E não é assim. Não é dessa forma. A palavra é dura, de fato. Uma hora ela vai vir consolar, mas outra hora ela vai te mostrar, olha, está errado. Você tem que corrigir isso aqui. Você quer me seguir? Então você vai ter que fazer dessa forma. Não tem outro caminho. Até existe outro, mas não é para mim. É para o mundo. É para o errado. É para algo que não vai te trazer a salvação. E aqui ele diz ainda o seguinte, porque as pessoas dizem, porque é algo que me faça sentir bem, mas o evangelho verdadeiro, antes de nos levar, precisa nos confrontar. E aí, poxa, isso aqui, cara, é o que a gente vive de fato. É o que vivemos. O mundo não está fácil, nada está legal lá fora, tudo está muito ruim. Independente, eu não vou citar aqui pontos, mas tudo não está bacana. Aí a pessoa fala, poxa, está tudo ruim, então eu vou para a igreja para escutar o que é bom. Não vou para a igreja para escutar o que é ruim, o que vai me machucar. Você é pecador. Não quero isso, não. Quero você é amado, já foi para o céu, pode ir tranquilo. Não é assim. O negócio é sério. É aqui, a palavra está dizendo, cara, antes de eu te dar tudo que você quer e necessita, eu vou te confrontar. Vou ver se você é fiel para aquilo, se você é capaz de receber. E aqui eu destaquei também uma outra parte que é muito bacana, que diz assim, Paulo diz, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, vão procurar pregadores que digam o que eles querem ouvir e não o evangelho verdadeiro. É isso, é o que eu já tinha falado anteriormente. A pessoa, quando a gente fala da palavra como dispenseiro, leva a palavra, a pessoa fala, palavra dura, difícil. Não quero não. Eu quero aquele que vai falar comigo bem bonitinho, vai me deixar alegre, feliz. Vou buscar outra igreja, eu não quero mais não. E é o que vivemos, é o que vemos de fato. Muitos vêm,
participa 1, 2 vezes e vai embora, porque não aguenta, não aceita ser confrontado com a palavra de Deus. Amados, a cruz é a mensagem mais séria e mais verdadeira que temos para a nossa vida. Então, quando vemos ali que Jesus foi crucificado por nós, pelos nossos pecados, vemos a seriedade que temos e o dever de levar a palavra e entender essa palavra como eficiente e verdadeira para a nossa vida. Amém? E no quarto ponto, eu destaco a postura do pregador. E aí que está, eu dividi também, está o versículo 5, né? Eu dividi ele em 2 etapas também. Aqui Paulo muda o tom de voz, quando ele fala assim, tu, porém. Então está querendo dizer, cara, você, não os demais, você sai, vou falar com você agora. Tu, porém, enquanto muito se desviou, tu, porém, seja diferente. Ele dá 4 ordens a Timóteo, que serve também para nós. Seja sóbrio em tudo, mantenha o equilíbrio. Quando ele passa essa ordem para Timóteo, ele está falando, cara, o mundo está difícil, e de fato estava, no tempo que Timóteo estava ali, naquele período em Éfeso, muito era a idolatria, a adoração, vinha também em Roma o governo de Nero para matar os cristãos, perseguir, e ele fala, olha, cara, seja sóbrio, não desvie sua conduta, olhe para a palavra, olhe para os ensinamentos, leve a palavra, não busque outros meios, somente a palavra já basta. Segundo ponto foi suporte às aflições. O ministério traz grandes barreiras, mas esse processo faz parte do chamado. E, de fato, o ministério aqui, está aqui hoje à frente, para mim, de fato, é uma grande barreira. Se a gente pega... Eu ainda consigo um pouco mais, que eu falo demais, entendeu? Converso. Mas quem é muito tímido? É uma barreira para o ministério dele, mas ele não pode desistir. Se Deus passou aquilo para ele, ele tem que dar continuidade. Terceiro, faz a obra de um evangelista. Prega o evangelho, não só de dentro da igreja, mas fora, onde as almas estão. E isso aí a gente leva para o nosso dia a dia. Levar a palavra dentro do serviço. O exemplo do pastor que foi viajar e pregou ali, tentou de todas as formas trazer a pessoa para o reino de Deus. Então, assim, essa é a nossa missão, independente. O ato de pregar não é só de você pegar a palavra e sair falando, ou gritando, ou enfim. Mas você pode levar uma simples mensagem, igual tem uns folhetos ali atrás. Aquele folheto, você deixando para alguém, falando, Deus abençoe. Já é um ato de evangelizar, já é um ato de eu levar a palavra. É o mínimo, mas já é um ato positivo. Imagine se essa pessoa está passando um momento difícil, ela pega e fala assim, caramba, é verdade. Deus é capaz de me curar, me libertar, me salvar. Poxa, eu vou conhecer esse Deus maravilhoso que está escrito aqui. E é isso. A gente tem essa obrigação, tem esse dever. E um dever moral nosso também de fazer isso, como cristãos. E o quarto ponto é cumpre o teu ministério. E esse cumpre o teu ministério é dar continuidade. O que iniciou deve terminar. Não é o cortar no meio do caminho e largar para lá, não. A gente iniciou o curso de homilética, eu volto como exemplo, que para mim foi algo marcante. Iniciei. Muitas vezes, na primeira parte do curso, que era pregar, eu fiquei ansioso, fiquei com medo, falei, acho que eu não vou dar conta não, acho que eu vou largar isso para lá. Não serve para isso, não. Hoje mesmo eu estava falando a mesma coisa. Estava falando, olha, eu não dou conta, já falei com a Stephanie, eu não dou conta, meu amor, não dou conta. Eu vou falar, pastor, que eu não vou dar conta não, que é muito difícil. Por quê? De fato, a gente fica ansioso. E são essas barreiras do nosso ministério. E imagine se eu abro de vez e falo, estou muito nervoso, não vou não. Pronto, me venceu, mais uma vez. E quando a outra vez vier? Vem outra oportunidade. Eu também não vou porque eu estou muito ansioso. Não. Iniciou até o final. Possa ser que não dure ali meus 30 minutos, igual o que a gente aprendeu na aula de homilética. Mas eu estar aqui à frente, levando a palavra, e o Espírito Santo de Deus me tocou naquele momento para levar esta palavra em específico, meditar em cima dela, eu falo, eu não posso deixar todo o trabalho, tudo que Deus falou comigo ali, em oração, para trás, por causa de uma barreira minha física. Eu estou com ansiedade, ou emocional meu, não. Então, assim, eu iniciei meu ministério, eu vou terminar ele, independente.
Amados, essa palavra não foi apenas para Timóteo. Ela é para nós também, para o nosso dia a dia, para o nosso momento atual. E o chamado de Deus não terminou com Paulo nem com Timóteo. Passou o bastão para nós, para cada um que está aqui nessa igreja. E para quem não está também, que vocês vão levar a palavra. Então, assim, passou o bastão. Agora é nossa obrigação levar. E, olha, o pregar, ele está, assim, permeado em nossa vida, se a gente parar para pensar. Porque no momento que você fala com seu filho, o pai ou a mãe, fala com o filho, o que for, Deus te ama, ele está pregando ali. Já está lançando aquela semente no coração daquela criança. No momento em que a mãe, que ora em casa, ela está em oração contínua. Ali, ela está também dentro do seu ministério, levando a palavra para dentro do seu lar. Quando o jovem, que dá um grande testemunho, e aí, como jovem, assim, que eu vou botar o Vanderlei como jovem, né, que deu um testemunho aqui, e, assim, tinha pouco tempo que eu tinha virado membro da igreja, estava participando, de fato, e havia o testemunho dele, eu falei, caramba, como Deus é capaz de mudar a vida, né, de cada um. Se mudou a minha, muda das outras pessoas, assim, maravilhosamente. E o nosso testemunho, talvez o nosso testemunho é a chave. Imagina, quando você dá o testemunho e fala assim, olha, eu saí disso, estou aqui nisso, graças a Deus, não foi por mim. A outra pessoa vai falar, realmente, se fosse se a gente olhar por parte humana, muitas das coisas não são feitas. Fala assim, é impossível. Uma doença, dependendo de uma cura, é impossível. E Deus faz. Então, assim, o testemunho, de fato, é uma chave para a gente levar ali, ó, a palavra à frente. E no trabalho, igual eu já tinha mencionado anteriormente, leva ali de pouquinho, conversa. Meu serviço lá, eu comecei dentro do escritório. Eu sou gerente administrativo e trabalho com um rapaz, o Bruno. E Bruno, ele é convertido, mas largou. Vive no mundo aí. Aí todo dia eu falo com ele. Aí parece até ser chato. Eu falei assim, ainda falei para ele, acho que eu estou sendo chato, porque esse menino uma hora vai falar, meu irmão, tu é crente, não cala a boca, não é? Eu falei, não, mas eu vou falar um pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho todo dia eu saio de casa, aí eu vou escutando alguma pregação, eu chego lá e falo, sabia, eu vou te contar um negócio aqui agora. Rapaz, como Deus curou essa pessoa? Aí conta, ele fala assim, é mesmo? Eu falei, é. Eu falo, não, vamos lá na igreja? Não, eu vou sair com minha namorada. Eu falei, mas leva ela também, uai. De pouquinho em pouquinho está indo. Os outros lá, eu já estou conseguindo já. Um já foi para a igreja, já, graças a Deus. E os demais a gente vai na luta, aí, na batalha. Mas é isso, levar a palavra. E foi de encontro com o que eu estou pregando aqui hoje. Que foi que, quando o pastor Ismael deu essa missão aí, eu falei, o que eu vou falar? Eu já tinha outro sermão assim, na mente para falar. Eu falei, isso aqui vai ficar bacana. Mas assim, eu falei, e o que tem a ver com a palavra? O que tem a ver com o pregador? O que tem a ver com o que a gente passou, estudou? Não tem nada. A princípio, não, nesse momento. E aí, observando ali, eu sempre escuto algumas pregações no YouTube, e aí falou, 2 Timóteo. Eu falei, nossa, 2 Timóteo, deixa eu dar uma procurada aqui. Comecei a cascaviando, vai mexendo ali e tal, achei, eu falei, nossa, deu perfeito aqui, achei o que vai encaixar perfeitamente no que é proposto. Enfim, amados, para fechar aqui nossa pregação, nesta noite eu quero deixar aqui primeiro ressaltado os nossos 4 pontos de abordagem, que o primeiro diz o seguinte: o peso do chamado. Então, assim, a gente tem que ter a nossa consciência e entender que o nosso chamado é verdadeiro, é importante para Cristo. Para o reino de Deus, o reino dos céus, é importante o nosso chamado. Seja ele para louvar, pregar, enfim, o que for, a gente tem a importância. Segundo ponto é o conteúdo da missão. E essa missão, quando é proposta a nós, temos que ter a força de vontade, além disso, e fé, que vamos cumprir aquilo, independente. O mundo está cheio de aflições, problemas, barreiras, mas temos que ter fé, que vamos cumprir, vamos dar continuidade naquilo. O terceiro ponto é o desafio da geração.
E aí encaixa com o segundo, que é o quê? O nosso tempo, como estamos vivendo, como está o mundo, e como eu posso, daquele meio ali, de alguma forma, levar a palavra, conduzir a palavra, transformar vidas. E o quarto ponto é a postura do pregador. E essa daí eu deixo assim mais exclusivo um pouco para os nossos alunos, né? Mas também para cada um, porque assim a nossa postura ela fala muito. Quando levamos a palavra, como estamos em contato com a palavra, ela fala muito diante do pessoal, da população, do povo externo. Amém? E agora eu quero chamar a Eni, irmã Eni, que vai estar fazendo a oração final.